Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. E antes que nós iniciemos, vamos fazer a nossa prece, né, como de costume. Então eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e junto aos amigos espirituais que estão sempre presentes em nossas atividades, os mentores dessa casa, e que nós todos possamos focar os nossos pensamentos no ensinamento que vem no nosso encontro nesta manhã, e que nós possamos entender a sua essência, esses ensinos que estão aí nas obras básicas de Kardec, e que nós possamos, assim, aproveitar esses ensinamentos na nossa vida, no dia a dia, a cada segundo, para que possamos cada vez mais sermos melhores como seres humanos e possamos, assim, evoluir, embora estejamos tão distante de uma perfeição relativa, mas que nós possamos perseverar sempre com a ajuda do plano maior. E assim seja. Bom, nós estamos ainda falando da volta do espírito à vida corporal. Antes de qualquer coisa, cumprimentar aqui o pessoal que nos vê aí pela internet, né? O pessoal do Aurélio Robles e da comunitária Vida Nova. O nosso bom dia. Bom, hoje a gente encerra esse capítulo finalmente, né? Então vamos falar de dois assuntos: simpatia e antipatia terrenas e esquecimento do passado. Bom, então ele começa ali na 386, que ele pergunta lá: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência e reconhecer-se? Ao que os espíritos respondem, né? Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres que se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então ele fala que reconhecer pode ser meio difícil, né? Porque a gente pode vir reencarnar em tantas situações, né? Até uma hora num corpo feminino, num corpo masculino, uma situação social melhor ou pior, né? Então a gente reconhecer é bem difícil, né? Agora a atração se dá pela vibração, né? Pela sintonia que tem, que ele fala aqui, fundada na sincera afeição que tem um pelo outro, né? Então, ele fala aqui, dois seres que se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas. Quer dizer, aparentemente parece um acaso, mas não é, né? É uma atração de um para com o outro. Na 386A, ele pergunta: não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Eles respondem que não, nem sempre, né? A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos, né? Ele faz referência aqui a 392, que a gente vai ver mais à frente aqui, que é sobre o esquecimento do passado, né? Então ele fala, a recordação é uma coisa que às vezes pode trazer lembranças que não serão agradáveis, né? Pode até atrapalhar na nossa atual encarnação, né? Então, por isso que isso é evitado, né? Pela sabedoria divina. 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Resposta: não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens, né? É ainda essa atração. A gente vai falar muito disso, porque no plano espiritual o que vai funcionar é essa ligação por sintonia, né? Já que nós não temos mais a matéria como máscara, né, para esconder as nossas emoções, lá não, lá é diferente, né? A gente se expõe pela vibração. Então, logicamente, se tem vibrações positivas, que se ligam a outras pessoas que pensam igual, que têm uma mesma sintonia, então há essa atração, né? E nem sempre seria por um conhecimento anterior, né? Na 388 ele pergunta:
os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Aí ele fala o seguinte: entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Né? Então ele diz que essas vibrações, essa atração, nós conhecemos muito pouco ainda. Né? A gente conhece muito pouco como é que funciona a nossa mente ainda. Né? Nós temos muito ainda, estamos muito longe de conhecer essa totalidade, né? De como funciona realmente. Né? E ele fala que o magnetismo também é o piloto dessa ciência, quer dizer, nós ainda vamos conhecer bastante disso, é necessário que se estude. Né? E a ciência está aí avançando e vai trazendo para a gente melhores conhecimentos. Né? Na 389, ele fala: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Ou seja, é o contrário da atração. Né? A gente às vezes tem antipatia por uma pessoa, não sabe por quê. Isso pode estar ligado a outras encarnações e até mesmo nessa vida. Né? Então, eu até comentei outro dia daquela antipatia gratuita que a gente tem pelas pessoas. Né? E às vezes aquilo não é nada. Né? Ao passar a conviver com a pessoa, a gente vai percebendo o quanto aquela pessoa é boa, né? E a gente acaba esquecendo essa antipatia. Né? Mas tem casos que a gente tem algumas lembranças do passado que ainda a gente não conseguiu vencer esse obstáculo. Né? E então por isso que a gente sente essa antipatia. Mas a gente vai ver mais tarde, mais para frente, que isso aí vai acabar, pode acabar sumindo. Né? Ele fala aqui, ó, na 390, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. Ele fala: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que eles se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então está bem claro, né? O fato de não se simpatizarem não quer dizer que sejam maus, nenhum nem outro. Né? Logicamente que isso sempre vem, como eu disse, de forma de pensar, cada um tem um gosto, e às vezes a coisa não bate. Né? Então surge aí uma antipatia. Né? Agora, à medida que a gente for se elevando, essas coisas vão desaparecendo, né? A gente vai vencendo isso. Na 391, ele fala: antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor, né? Ou na que o tem melhor. A resposta. Ele fala: numa e outra, indiferentemente, mais distintas são as causas e os efeitos das duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que esse não o compreende, não o compreenderá, e porque díspares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Né? Então, ele fala que não existe essa questão da antipatia, se nasce um espírito pior ou melhor. Até porque são distintas essas causas e efeitos. Né? Agora, esse espírito mau, ele sempre tem aquela questão de estar achando que está sendo julgado, que vai ser desmascarado a qualquer hora. Né? Então, tem essa preocupação, e com isso ele se afasta das outras pessoas, né? E começa a desenvolver sentimentos mais baixos de ódio, de rancor, de inveja. Né? Já o bom espírito, ele também tem a repulsão pela falta de compreensão do outro. Né? Porque, logicamente, os sentimentos são totalmente diferentes. Né? Agora, ele, consciente que ele é um espírito superior, né? sem subir no orgulho, né? Evidentemente, ele não alimenta ódio nem inveja, como diz aqui a resposta, né? Ele só evita e acaba lastimando, né? E, logicamente, ele, na sua intimidade, vai vibrar para que aquilo também termine um dia, né?
Aí nós passamos para o esquecimento do passado, né? Que é o segundo assunto. Aí na 392, ele pergunta, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Aí a resposta, não pode o homem nem deve saber tudo, né? Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, com quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si, né? Mas veja, é sempre aquela questão. Primeiro que a gente não... Por mais que a gente tenha informações, a gente não sabe tudo, porque nem tudo ainda a gente vai entender, vai compreender. Nós não estamos nesse estágio de compreensão ainda, né? Então, certas coisas é bom que não seja lembrado ou revelado, porque nosso entendimento ainda é limitado, por mais que a gente desenvolva a inteligência, né? Então, isso a gente sabe que vai sempre atrapalhar a nossa atual existência, né? Porque vai trazer lembranças que a gente não gostaria, né? Da nossa parte, das pessoas que estão conosco, né? Então, aquela história, se você soubesse que seu filho, que lhe dá problema hoje, que ele foi uma pessoa odiosa, que vocês não se entenderam, que acabaram cada um desencarnando com aquela dor, né, de não se entenderem, né? Se você soubesse disso, quer dizer, para conviver com esse filho, até perdoá-lo, né, ou fazer com que ele se aproxime de você, ficaria mais difícil, né? Então, daí onde se revela a sabedoria divina, ao não deixar que a gente se lembre, né? Ou pelo menos de boa parte, né? Vou ver uma coisinha aqui. Na 393, ele pergunta, uma perguntinha longa. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar as faltas de quem não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as atribulações da existência lhe servissem de lição, se ele recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça divina, né? Então, o Kardec está perguntando aqui se não seria melhor, então, você ter essa recordação para ajudar na encarnação, né? Ele acredita que isso seria útil, né? Até ele pergunta, como é que eu vou conciliar isso com a justiça divina, né? Mas o Espírito tem uma resposta para isso, né? Eles falam assim, que em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o seu passado? Quando o espírito volta à vida anterior, né, a vida espírita, né, lá na erraticidade, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, né? Aquele filme que passa para a gente lá, né? Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como, de todo modo, as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer, né? Então, o que ele diz aqui, a gente não vai lembrar, né? Aqui ele está dizendo que não teria essa necessidade, até porque a gente, por mais que a gente não aproveite a encarnação, a gente sempre, uma coisinha ou outra, a gente vai guardando e a gente vai vindo cada vez mais inteligente, né? E vai melhor distinguindo, separar o que é bem e o que é mal, né? Isso vai se fortalecendo em nós, né? Então ele fala, quando a gente desencarna e volta para o plano espiritual, a gente passa aquele período na erraticidade, então a gente vai passar aquele filme, como eu disse, né, na nossa cabeça, a gente vai rever muitas coisas, e é com base nisso, se a gente tiver merecimento, bem entendido, é que a gente vai fazer um planejamento reencarnatório para que a gente possa enfrentar aqui as novas agruras, né, as novas vicissitudes, né, as novas dificuldades, né, com base nesse plano. Infelizmente, nem sempre a gente planeja uma coisa, chega aqui e a gente faz tudo errado, né? Mas são sempre experiências, né? Sempre terá outras encarnações para que a gente possa ir consertando isso, né? Pela graça divina.
Mas ele continua ainda, olha, escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Né? Então, ele está dizendo aqui que ele escolhe provas parecidas para quem que ele não soube aproveitar, que ele não teve não foi capaz, não teve oportunidade, para que ele possa, então, consertar aquelas faltas lá atrás. Né? E pede para que o seu anjo da guarda, né, o seu mentor, possa intuí-lo, né? Possa guiá-lo através de intuições, de inspirações, para que ele possa ir vencendo essas barreiras. Né? Aliás, isso acontece com todos nós. Né? Nós estamos sempre protegidos por isso, né? E a gente nem sempre dá bola às intuições, né? E acha que a ideia é nossa, que a gente tive uma grande ideia. Nem sempre né? É aquela intuição que fala, faça isso, vá por aqui, né? E a gente às vezes não dá bola. Ele continua, essa resposta é meio longa. Né? Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, essa voz que é a lembrança do passado vos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizesses culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio destes. Né? Então ele fala que a gente às vezes tem um pensamento mau e a gente acaba caindo numa tentação qualquer, mas a gente instintivamente resiste àquilo e a gente acha que são os nossos princípios que herdamos dos nossos pais. Lógico que isso tem influência, evidentemente, né? Mas mais que isso, é essa voz, né, da consciência, né, essas intuições, dizendo para olha, cuidado que esse caminho aqui não vai por aí que você vai cair. Né? Então a gente, com isso, né, que ele fala, essa voz que é a lembrança do passado vai nos advertindo, né, quanto àquela falta ou as faltas. Né? E se a gente enfrenta isso com coragem, com resignação, a gente vai escalando essa hierarquia, né, entre os espíritos, né, na nossa evolução, e a gente vai vencendo mais uma etapa. Né? Tem um comentário do Kardec que ele fala, em relação a essa pergunta, ele comenta o seguinte: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores, àquelas tendências. Né? Então, Kardec, mais uma vez, aqui afirmando essa questão da lembrança, que nós não temos a lembrança exata, né? Mas temos a intuição, né? E as nossas tendências instintivas, que são coisas lá do passado, né? Isso fica conosco, né? Boas e más, né? E a consciência é essa voz que vai nos falando, vai nos concitando a resistência àquelas tendências, né? Tendências más, evidentemente. Né? A 394, ele faz uma perguntinha bem comprida, que precisa até parar aqui para dar uma analisada. Né? Ele fala o seguinte: nos mundos, meio pequeno, que não cabíamos tudo aqui, nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Relativa é, em geral, à felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores que o nosso, ainda não atingiram o estado
de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não lastimam da sorte olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Ele está perguntando aqui, então, no mundo superior, né, no mundo imediatamente superior ao nosso, né, onde já o mal não predomina, mas ele ainda não foi extinto, né, o bem predomina, mas existe o mal ainda, né. Então, aquelas pessoas podem ser mais felizes que a gente, mas tem lá os seus problemas, seus desgostos, né. Então, agora, será que eles se sentem mais felizes que a gente? Né? Porque eles também não se lembram do passado, eles não têm como comparar. Né? Por exemplo, eu tive uma encarnação anterior cheia de tribulações, de dificuldades, né? Terrível, e hoje eu estou numa situação melhor. Né? Então dá para comparar, se eu souber daquilo, né? Que eu sou mais feliz hoje. Né? Então é que ele queria saber isso. Então, aí tem aqui a resposta, que ele fala o seguinte: cabe aqui duas respostas distintas, né? Há mundos entre os que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem, sabe, apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até infelicidades. Esses não apreciam a felicidade de que gozam pela razão mesma de não se recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não apreciam como homens, apreciam como espíritos. Né? Então ele diz aqui que há mundos em que se lembram, né? Mas essa lembrança não traz problema, pelo contrário. Né? Eles já são capazes de interpretar aquilo até como uma lição e aproveitar na encarnação atual, né? Agora, tem outros, como nós, que não lembramos, né? Então, eles também podem deixar de ser felizes por essa questão. Não se lembram e, às vezes, não compreendem também porque tem esse desgosto, embora menor que o nosso e em outras condições, né? Então, o que ele arremata aqui: entretanto, se não apreciam como homens, apreciam como espíritos, né? Então, a gente, encarnado, consciente, a gente tem uma impressão. Uma vez desligado, não, quando nós estamos dormindo, que o espírito fica mais liberto, ele já tem uma outra percepção. Né? A matéria, como sempre atrapalha um pouco, né? Essas percepções. Né? E o Kardec também faz um comentário, meio compridinho, né? Que ele vai falando o seguinte: no esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e de que revela a sabedoria divina. Né? Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas infelizes se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que tenho sofrido não agravaria as infelicidades presentes. Né? Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar as obras, evidentemente, quem somos nós, né? Nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria ou nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, piando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Né? Então, veja, é aquela coisa: se você teve uma existência amargurada, hoje você está numa situação melhorzinha, para que lembrar daquilo? Né? Não tem sentido. Né? Para quê? Para atrapalhar, para você ficar mais triste? Né? Então, é bom a gente não saber mesmo. Né? Agora, que ele fala, no mundo superior não é problema ficar recordando. Né? Então, ele já sabe lidar com isso, não atrapalha em nada, muito pelo contrário. Né?
Então, eu vejo que esses inconvenientes são gravíssimos, segundo Kardec, né? Porque a gente estaria lembrando dos nossos atos passados, principalmente se não foram bons, né? Isso vai atrapalhar, de fato, a nossa atual encarnação, né? Que pode nos humilhar de uma maneira terrível, né? Ou mesmo exaltar o nosso orgulho, né? A gente até pondo de lado o nosso livre-arbítrio, né? Então, por isso que é bom que a gente, que seja mesmo lançado um véu sobre isso, que a gente não lembre. Mas ele continua aqui, ó. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta: a voz da consciência e os pendores instintivos, né? As nossas tendências instintivas. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos de outrem, né? Das outras pessoas, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos Espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado não tem de dolorosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de mau sonho. Está dizendo que para nós basta essa voz da consciência, né? Essa voz do passado, essa intuição que é logicamente manipulada pelos bons espíritos, pelos nossos anjos da guarda, nossos mentores, né? Diz que basta isso, e basta as tendências instintivas que se a gente tem hoje, a gente sabe que é fruto da existência anterior. Então a gente precisa estar ciente disso e procurar melhorar nesse sentido, né? Então é o que ele fala aqui, e a gente, se fosse lembrar dos nossos atos pessoais, a gente ia acabar fatalmente lembrando dos atos dos outros também, das pessoas que nos cercam, e isso podia complicar muito a nossa relação social, né? Essa vivência podia ficar bem complicada, né? Então ele fala que no mundo que todos são reino bem, essa questão de recordar o passado não é problema, não tem nada de dolorosa, como já comentamos, né? Então porque lá as criaturas lembram das encarnações anteriores, como a gente lembra que nós fizemos ontem, né? E fala, quanto ao estado dos mundos inferiores, né, não passa de um sonho ruim, né? E continuando na 395, ele fala, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? A resposta, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado, né? Olha, a maioria de nós não tem, né? Como ele fala que nem sempre, se refere aqui à maioria de nós, né? Algumas pessoas têm lembranças, né? E às vezes até comprovam isso, né? Porque recordam, morou em tal cidade, em tal país, né? E isso acaba se revelando se a pessoa vai levantar isso, né? Mas isso é uma minoria, né? Em geral, a gente não se lembra, né? Na 396, ele pergunta, algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Ao que eles respondem, né? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de uma superexcitada imaginação fértil, né? Então, a gente, algumas vezes, ela é real, como eu comentei na pergunta anterior, mas, em geral, a gente, às vezes, fica querendo interpretar sonhos, né? Fica aquela preocupação, é possível, não sei o quê. Isso, às vezes, não é nada mais do que a nossa imaginação, né? Está muito fértil, né? Então é bom que a gente tenha cuidado com isso, para a gente não se enveredar para o caminho, porque a gente se ilude
essas coisas, né? Então é bom a gente ter muito pé no chão. Na 397, ele pergunta: nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Resposta: sim, à medida que o corpo se torna menos material. Com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítidas, né? Então a gente sabe que em mundos superiores a gente vai aprimorando a matéria, né? Já ficando menos material, mais leve, né? E com isso vai melhorando a nossa recordação, né? E se a gente está no mundo desse, pode ser que essa lembrança já não nos assalte mais, a gente não tenha mais a preocupação, né? Como eu disse, pelo contrário, só vai ajudar, né? E que ele fala aqui, lá, os mundos de ordem superior, eles têm mais nítida essa recordação, né? Na 398, ele pergunta: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Resposta: até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente, né? Então, Kardec perguntou se essas tendências nossas instintivas já afirma que são lembranças do passado, né? São restos lá do passado, né? E ele acha, aqui perguntando, se pelo estudo dessas tendências, se o homem pode conhecer as faltas que cometeu, né? Ele fala, a certo ponto né? Agora a gente precisa verificar se nós, na presente existência, estamos melhor como espíritos, né, mais adiantados, né, e as resoluções que nós tomamos antes de reencarnar, né, quais foram os compromissos que nós assumimos lá para estar aqui, né. Então, tudo isso pode nos dar uma existência atual e a gente, logicamente, não faz questão de lembrar uma anterior, porque a gente não sabe se foi pior ou melhor que essa, né. É melhor deixar lá mesmo, né. E ele faz aqui uma subpergunta, 398A, que ele ainda insiste, ele fala, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente, na anterior, né? Resposta: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder, né? Ele está perguntando se nessa existência a gente podia cometer faltas que não fizemos no anterior, né? Logicamente que ele vai sempre depender do adiantamento, né? Então, se a gente não sabe triunfar, né, sobre essas faltas, a gente logo vai ser levado a cometer novas, né? E são consequentes diante dos compromissos assumidos aqui, né? Mas ele fala, essas faltas denotam mais um estacionamento do que um retroceder, né? Então a gente às vezes passa uma existência mais estacionada, não aproveita quase nada, né? Porque aqueles compromissos que firmamos lá no plano maior não tiveram efeito aqui na presente encarnação, né? E afirmo que o espírito ele nunca retrograda, ele pode estacionar, né? Parar, mas nunca volta atrás, né? Porque o que aprendeu fica, né? Aquilo é permanente. E a última pergunta tem uma resposta aqui bastante comprida que a gente vai destrinchar aqui, que é a 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que a natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Ele vai respondendo aqui. Muito a miúde, é isso possível,
pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Né? Então, veja, ele perguntou se as dificuldades, os problemas que nós temos na vida corporal são expiações de faltas do passado, do que cometemos lá atrás. Né? Então, ele queria saber se, pela natureza dessas dificuldades, a gente podia deduzir como é que foi a nossa existência anterior. Né? Ele fala, frequentemente isso é até possível, né? Porque cada um é punido por aquilo que pecou. Então, se a gente está vendo uma existência muito difícil, é prova que nós, boa coisa, não fomos no passado. Estamos aqui espiando mesmo, né? Não tem muito segredo quanto a isso, né? Agora, ele fala que não há uma regra absoluta quanto a isso, né? Então, ele fala que essas tendências instintivas constituem um indício mais seguro que as provas pelo passo espírito, tanto que respeito ao passado, pelo que toca o futuro. Então, a gente está espiando provas do passado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos de olho no futuro com à medida que a gente vai vencendo essas provas. Né? A gente vai arquitetando melhores reencarnações futuras. Né? Aí tem um comentário do Kardec. O comentário do Kardec é compridinho. Chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apreciar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre espiar. Né? Se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tem que recomeçar. Né? Então, o Kardec está explicando aqui, quando chega lá a hora, a gente já fez o nosso planejamento, eu sempre alerto se tiver um merecimento, porque às vezes a gente está em tal estado de atraso que a gente bate e volta, né? Vamos dizer no português, claro, né? A gente não tem nem consciência de que desencarnamos e estamos aqui de volta, né? Mas quando a gente tem algum esclarecimento e um merecimento, a gente pode até escolher essas provas, fazer o planejamento reencarnatório, né? Que vai nos ajudar aqui a espiar provas e também fazer com que a gente evolua, né? Então, se a gente tem sucesso, a gente vai se elevar. Agora, se a gente não tem sucesso, não trabalhou para isso, a gente volta de novo, né? O bom é que a gente sempre vai ter a oportunidade de sempre recomeçar, né? Pela misericórdia divina. E ele continua aqui. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina, né? Então é sempre o livre-arbítrio, encarnado ou desencarnado, a gente vai sempre fazer uso dele e a gente vai sempre se basear nele para nossas escolhas, né? Nem sempre são boas, né? Mas lá uma vez, na erraticidade, que a gente já tenha lá um certo esclarecimento, a gente logicamente vai tentar fazer um bom planejamento, né? O problema é que a gente chega aqui, a gente acaba escolhendo outros caminhos e a coisa sai totalmente ao contrário, né? Então, o livre-arbítrio é sempre importante, né? Que ele fala aqui, negar ao homem o livre-arbítrio é reduzi-lo à condição de máquina, né? Então, o livre-arbítrio é único para cada um de nós e determina aí as escolhas da vida, né? Mas ele continua, então. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, e mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade, né? Então, o que ele reafirma aqui, encarnado a gente acaba tendo esse esquecimento, né? Agora,
Aí tem vaga consciência, né, dessas vidas, né? E pode ser revelada pelos espíritos superiores se for útil para nós. Caso contrário, não vai revelar por simples curiosidade, né? Não tem essa possibilidade. Continua. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas pela razão de que depende do modo porque o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça, né? Logicamente, aí, com relação às existências futuras, aí muito menos, não tem o que revelar, porque tudo vai depender dos nossos atos aqui, né? E das escolhas que fizemos aqui nessa existência, né? A gente vai sempre com aquele pensamento, nós somos arquitetos do nosso destino, né? Então, a gente tem sempre que estar pensando nisso, né? E ele continua aqui, o esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição, ele dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-lo os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão, né? Então, logicamente, o esquecimento da falta não é obstáculo para a nossa melhoria, né? A gente vai falar, eu não lembro da minha existência anterior, então eu tenho dificuldade. Não, isso é desculpa, né? A gente tem que não dar bola para isso e seguir em frente, né? Mas ele sempre está dizendo aqui que a gente sempre vai ter essa voz interior, as intuições, né? O nosso anjo da guarda, e os espíritos superiores que estão sempre aí monitorando essas situações, né? Porque se a gente revela uma boa vontade de melhorar, essa assistência existe, ela vem mesmo, né? Aí é o contrário, se a gente não tem, né, eles até se afastam, né, para que a gente possa sentir na pele qual é a necessidade dessa melhoria em nós, né? O esquecimento das faltas praticadas, perdão, eu voltei aqui, né? Aqui, o homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante de seu caráter. Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Então, a gente tem que analisar. Se essas tendências são ruins, é sinal que a gente não fez por merecer, né? Nós estamos espiando mesmo, são provas pesadas muitas vezes, né? Então, isso vai dizer o quanto nós falhamos numa existência anterior para estar sofrendo agora, né? Então, é importante a gente reconhecer essas tendências em nós, né? Ele continua ainda. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro, evidentemente. Depuram-nos e elevam-nos se as suportamos resignados e sem murmurar, né? Então, claro, as dificuldades que nós temos hoje sempre revelam as provas, né, o que fizemos, as faltas do passado, né? E também que provas teremos em relação ao futuro. Então, está em nós, na atual existência, melhorar isso, né? Ter uma existência melhor, só depende da gente, né? Se a gente suporta isso de uma forma resignada, né? E sem reclamar, né? E finalmente, ele termina aqui, viu? A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc., né?
Então, é sempre aquilo, né? A gente vai acabar, se a gente não tem consciência dessa melhoria que temos que implementar em nós, a gente vai sempre, numa outra existência, isso vai ter que ser acertado de alguma maneira, e ele dá aqui alguns exemplos, né? Com relação ao orgulhoso, né? O mal rico, o avarento, né? Quem foi cruel, né? E quem foi um tirano, um mau filho, essa coisa toda, né? Então a gente precisa estar sempre em mente que não é tão difícil a gente melhorar isso, né? Então, se a gente já cria essa consciência em nós, possivelmente a gente vai dar mais um passinho na nossa evolução. Pessoal, então era isso que eu tinha para hoje, né? Vamos lá para a nossa segunda parte dos passos, né? Eu peço que nós aqui permanecemos aqui em silêncio, aproveitar esse momento para poder vibrar para algum parente, para algum familiar, um vizinho, um amigo que esteja doente ou em situação difícil, né? Vamos aproveitar essas vibrações para lembrar dele, né? Ao mesmo tempo que a gente vai estar colaborando com a sala de passes. Bom, nós voltamos aqui para o encerramento.